E aí, ouvintes da Rádio Manda News, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um Fliperama, o programa de games e cultura geek da Rádio Manda News. Aqui quem fala é o Murilo, e esse é o espaço onde a gente vai poder bater um papo sobre o que a gente tanto ama: games, esports e muita música de videogame. Caso perca algum programa, acesse o site da rádio, radiomandanews.com. Todos os episódios vão estar disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser. www.radiomandanews.com, também com aplicativo disponível para Android e iOS. Tem comentários e sugestões de músicas dos seus jogos favoritos? Manda uma mensagem na página da Buraco da Fechadura do IBMR no Facebook. Vamos começar com um resumo das notícias mais importantes da semana do mundo dos games. Para aqueles que querem jogar Destiny 2 no PC, podem ficar animados. O beta fechado aconteceu do dia 28 ao dia 30 de agosto no PC. O jogo vai rodar em resoluções de até 4K e sem limite de frame rates. Nos consoles, o jogo vai rodar a 30 frames por segundo, mesmo no PS4 Pro e Xbox One X. Falando um pouco sobre os lançamentos de 2017, no final de agosto aconteceu a Gamescom na Alemanha, e a edição desse ano bateu o recorde de visitantes. Do dia 22 ao dia 26 de agosto, a feira recebeu mais de 350 mil visitantes de 106 países. A Gamescom 2017 ocupa agora o posto de maior evento de videogames. Um dos destaques foi o espaço que a feira disponibilizou para títulos independentes de todo o mundo. Esse ano, alguns desenvolvedores brasileiros mostraram seus trabalhos, incluindo o game Necrosphere, um dos indicados a ganhar o prêmio de melhor jogo brasileiro do Big Festival 2017. Muitos jogos que foram anunciados na E3 tiveram mais desenvolvimento durante a Gamescom, além dos visitantes poderem experimentar os jogos direto na feira. Para os amantes da Nintendo, a empresa mostrou uma gameplay de Super Mario Odyssey que deixou todo mundo animado para o lançamento do game dia 27 de outubro desse ano para o Nintendo Switch. O novo Mario foi eleito o melhor jogo da Gamescom. Mesmo já com 5 anos de vida, a Nintendo não esqueceu do 3DS e mostrou o trailer do próximo Metroid, intitulado Metroid Samus Returns. Ele será baseado no Metroid 2 para Game Boy e vai misturar jogabilidade 2D com gráficos em 3D. O game foi eleito como o melhor jogo de portátil da feira. A Microsoft abriu a pré-venda do seu novo console e anunciou duas versões especiais. A versão Projeto Scorpio, com um visual mais discreto, lembrando o protótipo do console, e a versão inspirada em Minecraft. Lembrando que as versões especiais possuem as mesmas configurações do Xbox One X, apenas o design que vai mudar. Infelizmente, a versão Scorpio já está esgotada nas grandes lojas dos Estados Unidos, mas fiquem de olho se alguém quiser vender mais pra frente. Os aficionados por Xbox poderão conferir alguns exclusivos, como o tão aguardado Cuphead. Cuphead é um jogo de plataforma desafiador com um estilo de arte que remete aos desenhos antigos da década de 30. Uma excelente notícia é que tanto os donos de Xbox quanto de PC poderão aproveitar o game. Ainda falando do Xbox, Forza Motorsport 7 deve sair junto do Xbox One X e terá suporte à resolução 4K, HDR e 60 quadros por segundo. Quando o jogo for lançado, os donos do novo console vão ver o quão poderoso ele realmente é. Quem estava na Gamescom também pôde testar o Star Wars Battlefront 2. A continuação do jogo da EA, em parceria com a DICE, deve apostar na edição do novo modo de confronto entre Starfighters, algo que os jogadores sentiram falta no primeiro jogo. Outro título aguardado para o Xbox One X é o Wolfenstein 2, que também virá para o novo console com suporte a 4K, HDR e 60 quadros por segundo. Já a conferência da Sony foi tranquila, com destaque para um novo trailer de Shenmue 3. Até a chanceler alemã Angela Merkel apareceu para jogar um pouquinho de Farming Simulator. Meus amigos, parece que cada vez mais aquele papo de que videogame é coisa de criança está indo pro brejo. Mas agora, para um breve intervalo, aumenta o som, relaxa e curte essas músicas. O Fliperama volta já já com um convidado muito especial. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air.
me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air, jump without a care. Jump up 'cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap, let your toes begin to tap. This rhythm is a power shoe. Don't forget you're the superstars. No one else can make it this far. But go through that stage. Now you've got panache. Oh, let's do the Odyssey. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't fear, don't shed a tear. I'll be your one-up girl. Now listen, all you boys and girls all around the world, don't be afraid to get up and move. You know that we're all superstars. We're the ones who made it this far. Put a smile on that face. There's no time to waste. So let's do the Odyssey. Let's make a deal, cause the devil is real, son. Fill up my cup and jump into a demonic dimension. Let's make a deal, cause the devil is real, son. Fill up my cup and jump into a demonic dimension. Take me to the other side. Look into the devil's eyes. Ooh, my cup is big, not permanent. Gamble with each other's lives. Freedom, what we were denied. Ooh, my soul permits, not counterfeit. Make a deal so I can feel like I can survive. Spin the wheel of soul to steal them out of my mind. Color me with agony, my life is spilling by. Feel the heat, it's hard to breathe, I'm burning alive. Time to cheat, it's looking bleak, the boss has arrived. Color me with agony, my life is spilling by. Let's make a deal, cause the devil is real, son. Fill up my cup and jump into a demonic dimension. Order a tall one, a drink with the meal, son. Fill up my cup and jump into a demonic dimension. Bound by blood, my hands are tied. Panic strikes, I'm petrified. Ooh, my cup is big, not permanent. Rising up from hell tonight. Our insides are liquefied. Ooh, my soul permits, not permanent. Make a deal so I can feel like I can survive. Spin the wheel of soul to steal them out of my mind. Color me with agony, my life is spilling by. Feel the heat, it's hard to breathe, I'm burning alive. Time to cheat, it's looking bleak, the boss has arrived. Color me with agony, my life is spilling by. Let's make a deal, cause the devil is real, son. Fill up my cup and jump into a demonic dimension. Order a tall one, a drink with the meal, son. Fill up my cup and jump into a demonic dimension. Make a deal so I can feel like I can survive. Spin the wheel of soul to steal them out of my mind. Color me with agony, my life is spilling by.
cheated for complete, the boss has arrived. Color me with agony, my life is spilling by. Estamos de volta com o Fliperama. Hoje eu tô acompanhado do meu amigo Bruno Braga. Opa! O Bruno é aluno de Publicidade e Propaganda aqui do IBMR e estamos aqui nos estúdios IBMR para falar de um tema um tanto polêmico. E aí, Bruno, como é que você tá? Eu tô bem, tranquilo e um pouquinho chateado com essa indústria de games nesses últimos tempos, principalmente nessa última... Essa última geração de consoles? Exatamente. A gente vai falar exatamente sobre isso. Você que tá ouvindo já teve aquela sensação de começar um jogo novo e do nada pensar: caramba, acho que eu já joguei isso antes ou alguma coisa parecida. Ou como a nossa amiga Tracer do Overwatch diz, você já teve aquela sensação de déjà vu? O papo de hoje é sobre jogos que apostam sempre na mesma receita. Mas e aí, Bruno, você tem jogado alguma coisa que você parou pra olhar e viu que aquilo ali era mais do mesmo? Basicamente, tudo dessa última geração. Isso é o que me deixa muito triste, porque todos os jogos que eu tenho acompanhado são ou continuações ou remakes, né? Não tenho visto grande sucesso saindo que seja original. Assim, tem coisas prometendo no futuro, mas até então a gente pode dizer Mirror's Edge, por exemplo. A gente pode dizer até mesmo o nosso incrível The Witcher 3. Todos eles são continuações e The Witcher ainda é adaptação de um livro. Então, não vejo nada original saindo em 3 anos. Que a atual geração já tá com um tempinho significativo no mercado, né? O Exato. PS4 foi lançado em 2014, se eu não me engano. Por aí. Então a gente já tem 3 anos de geração e até agora os grandes títulos são todos continuações. A gente tá na metade da geração, mais ou menos. Metade da geração. Daqui a pouco, assim, se você for considerar, o novo Xbox é praticamente um console novo, né? De tão poderoso que ele é. Ele só não vai ter jogos exclusivos pra ele. Mas... Vai continuar como um Xbox One, Sim. só que um ponto 2, né? Aham. Um Xbox One melhorado, bem aprimorado. Mas basicamente daqui a alguns meses a gente vai ter alguns rumores sobre a nona geração aí. E a gente, por enquanto, só tem continuação, né? Exato. A não ser, assim, uma opinião minha, Sunset Overdrive, que foi original, mas também não foi... foi bem aclamado pela crítica, mas pelo público foi esquecido, talvez até diria ignorado. Outro que eu fiquei muito, muito afim de ver, e a gente tá esperando há anos, é aquele do mesmo estúdio da Ico, do Shadow of Colossus. The Guardian. The Last Guardian. The Last Guardian, The Last exatamente. Guardian. Ele é original, totalmente original, mas também ficou esquecido Sim. pelo público. Acaba que a hype é tão grande que na hora que o jogo lança, o pessoal joga na primeira semana, mas depois logo esquece. Na verdade, acho que não tem nada que tá fazendo prender mais o público. Acho que o pessoal tá fazendo coisas bem genéricas pra atingir todo tipo de público e estão esquecendo o nicho. E é o nicho que faz você lembrar daquele jogo, que teve algum diferencial, que tem uma história bem imersiva. Acho que as pessoas estão jogando mais na jogabilidade, né? E ainda assim, jogabilidade que a gente já viu, por exemplo, em Batman Arkham Asylum, né? Jogabilidade que a gente vê em jogos de tiro. Os jogos de Batman são um grande exemplo porque tá sendo a mesma coisa desde o Asylum até o Batman Arkham Knight. Diria até que até Assassin's Creed. Assassin's Creed é um bom exemplo, é um excelente exemplo. O Arkham Asylum tá até hoje, até no Assassin's Creed. Então, ele é uma referência, foi original, foi inovador, mas as pessoas pararam por aí. Sim. A série Assassin's Creed eu posso até falar porque é uma das minhas séries favoritas, né? Com mesmo todas as críticas do mercado de serem jogos iguais. Mas eu acompanho desde o Assassin's Creed 1. Realmente, a jogabilidade é bem parecida ou praticamente a mesma. Tipo, mesma situação de stealth e tudo mais. E não vejo muito por que mudar a jogabilidade. Eu digo Exatamente. O enredo, a história. Então, a história muda porque se passam em tempos históricos diferentes, né? Cada jogo, mas se limita aí. Sim, e tem um background. A história do Assassin's Creed tem um background. Que foi ignorado a partir do 3. Sim. Então já não tem mais originalidade. Assim, eu não sei se vai dar pra falar aqui por causa de spoilers. Não, né, não vamos botar que... spoilers, mas já dá pra saber que houve uma certa... Sim. Um furo de roteiro. Eles acabaram escolhendo um caminho que eles podiam seguir e que continuasse uma história uma franquia fixa. Eterna que desse dinheiro. Sim, eterno. Exatamente. Essa é a verdade. E eles conseguem dinheiro atrás de dinheiro com isso. Sim. Um outro exemplo também que eu gosto de citar, que muita gente talvez não conheça, é que, por exemplo, em 2004 lançou o World of Warcraft, o MMORPG da Blizzard, que até hoje é um dos maiores MMOs de público
por mais que esteja caindo um pouquinho. Certo. Só que após o lançamento de World of Warcraft, muitos MMORPGs copiaram a mesma fórmula do jogo. A mesma mecânica, porque Que era- deu certo. Era uma fórmula que funcionava, então pra que a gente vai mexer em time que tá ganhando? Não é? A gente muda a história um pouquinho, mas usa o mesmo sistema de quests, de leveling. Eu não vejo problema de fazer isso. O problema é saturar com isso. Uhum. O problema é, assim, todos os jogos serem imitações de outros. Em certos pontos. Só muda um ponto no roteiro ou outro, a premissa. Muitas vezes repete-se até a premissa. Quantum Break, por Sim. exemplo, que era pra ser original demais, acabou sendo genérico. Porque virou Max Payne versão 2.0. Exatamente. Né? Então, todos os jogos estão pegando mecânicas, premissas, e só estão mudando uma coisa ou outra e lançando no mercado. Não tô vendo nada original, infelizmente. Nada como a gente teve como primeiro Mirror's Edge, Uhum. que teve uma mecânica totalmente diferente, uma forma de contar uma história totalmente diferente. E aí, tá esquecido no público, voltou agora com um remake, fez um certo sucesso, mas é remake, sabe? É, um dos jogos que eu até falei no primeiro bloco, que eu tô muito animado, é o Cuphead, que é uma premissa bastante original pra um jogo, que é aquele jogo onde você vai assumir o papel de um personagem que parece um cartoon dos anos 30, Certo? né? Parece um Eu também tô desenho animado com esse antigo jogo. da Disney. Pelo que foi mostrado na Gamescom, ele é bem desafiador, ele é bem difícil. Então é uma coisa nova, sabe? Que tá me animando pra jogar. É um jogo plataforma das antigas, Uhum. mas com uma premissa totalmente diferente e com uma jogabilidade bem diferente. Então, aí temos inovação. Aí temos Sim. alguma coisa bem... que me anima realmente a voltar a comprar jogos. Porque pelo preço que tá hoje em dia, um jogo 300, 250 Bastante reais, caro. pra ficar jogando algo que eu já vi, não compensa. Eu acho que tem muito dinheiro envolvido pra pouco conteúdo. Pra você ver uma situação que só acontece muito claramente, é com a série de COD e Battlefield, que é sempre a mesma coisa, né? Eles mudam a temática, talvez um pouquinho por ano. Um fala de Segunda Guerra, o outro fala de Primeira Guerra. Mas no final, tudo a mesma coisa, chega a cansar. Falar de Primeira Guerra, na minha opinião, foi até inovador. Porque Sim, quem falava olhando de por um lado, sim. Valiant Hearts falou sobre Primeira Guerra e só. Né? E Valiant Hearts, que na minha opinião também foi brilhante, mas é geração passada. Uhum. Né? Jogos que foram brilhantes, inovadores, é tudo geração passada. No Man's Skies, que prometia muito, que um hype incrível, era um Minecraft De espaço. de espaço, exato. Não acrescentou nada, sabe? Você gasta 300 reais pra não acrescentar nada na sua vida. Que mais? Shadow of Mordor. Outro jogo que também foi bem interessante, trouxe uma mecânica legal, mas se eu não me engano foi geração passada. Foi geração passada. Então, nessa meia geração que a gente já tá vivendo, a gente não tem nada que a gente possa falar, pô, eu me orgulho desse jogo, porque esse jogo foi muito bom, foi inovador, trouxe mecânicas novas ou trouxe um enredo novo e entrou pra história dos games, sendo que ele foi o primeiro da franquia, vamos dizer assim. Uhum. Ou nem precisa você fazer uma franquia, chega de franquia, gente. Vamos criar coisa nova. O problema é que pra você criar uma coisa nova, eles dão a desculpa que você tem que dar muito dinheiro pra isso. Aí eles vão criando franquia porque é a mesma coisa que eu falei, pra que vai mexer em time que tá vencendo? Sim, mas você Esse é um pensamento bem errado até, mas... Mas você tem, sei lá, 2, 3 franquias fazendo dinheiro Uhum. e você produz um jogo grande, sublime, né? O problema não é falta de dinheiro. O problema é que não se tem vontade. Ou tem uma falta, tá tendo um grande blackout de criatividade no mundo dos games, que eu não acredito. Temos aí roteiristas brilhantes. Visto, por exemplo, o Kojima, que fez o Metal Gear, o último Metal Gear muito bom, Uhum. só que limitado pela Konami. Que foi o que quebrou as asas dele. Exatamente, mas ele é um grande roteirista. Então a gente tem poderio para isso. A gente pode também utilizar recursos que a gente tem no cinema. A gente ia ter o Guilherme Del Toro como roteirista Sim. de um ótimo jogo que não foi ao ar. Não foi Não foi lançado, não foi lançado. Na verdade, ficou só o embrião dele, o PT, que é maravilhoso. Se fosse um jogo completo, eu botaria aqui como um dos jogos brilhantes dessa geração. Né? Eu só queria falar que eu me caguei de medo só com o trailer do jogo. Eu me caguei de medo só nos 10 primeiros passos. Eu sou meio cagão pra jogos de terror. Eu sou bastante. eu não aguento jogo de terror, mas Eu não tudo bem. consigo jogar jogo de terror sozinho. Eu consigo ver filme de terror sozinho. Eu adoro ver filme de terror, mas jogar jogo de terror eu não consigo. Complicado. Enfim, foco no tema. Então, a gente tem roteiristas, a gente tem poderio pra isso. Só
não vejo força de vontade. A gente está pegando uma indústria de dinheiro, igual do cinema, tá, ultimamente, e a gente tá vivendo isso e gastando por isso, e criando fanboys por isso. Não vejo mais a necessidade de ter um console. Eu particularmente também não vejo. Porque o que é único do console já é rejeitado, tirando a Nintendo, que cria pra nicho, sempre criou pra nicho. A Nintendo é um caso à parte, não dá pra você colocar a Nintendo no mesmo naipe que você coloca Sony e Microsoft. Sim, mas até a Nintendo, que cresceu falando de Mario Kart e Mario, criou um Mario inovador agora, com os Rabbids. É da Ubisoft, é uma parceria, porque a Nintendo não vai deixar o menino de olhos de ouro dele pra lá com a Ubisoft, ainda mais a Ubisoft fazendo cada merda. Falando em termos práticos, né? Tipo, se as empresas criassem mais parcerias, talvez desse alguma coisa bem legal. Teve o caso que muita gente criticou, mas também muita gente que achou divertido, o gameplay da DLC nova do Final Fantasy XV, que veio adicionando o universo de Assassin's Creed dentro da série Final Fantasy. Sim, foi divertido, foi diferente, foi engraçadinho. Não é uma coisa assim que vai mudar o mundo, mas, é uma coisa diferente que você não vai ver num jogo da série Final Fantasy, talvez, em anos. Exato. Outra coisa, agora você falou da DLC. Outro grande problema, que foi até problema que começou na geração passada, se eu não me engano, foi o problema da DLC. As grandes empresas faziam jogos pela metade, ou até menos, depois lançavam o DLC pra fazer dinheiro. Né? A gente tem aí, por exemplo, Destiny, que você citou Destiny 2. O Destiny só é completo com todas as suas expansões, entre muitas aspas. Aquilo é DLC. Uhum. O Destiny sozinho, ele é capado. Ele não tem história, não tem nada. Ele só tem meia jogabilidade, nem a jogabilidade inteira, porque ainda tem as armas que vêm em outras DLCs. Então ele tem meia jogabilidade e custando preço de jogo cheio. Uhum. Custando, sei lá, R$250. E eu tenho muito medo que o Destiny 2 venha com a mesma pegada. Não digo com história, mas com DLCs atrás de DLCs atrás de DLCs. Tipo o que a EA faz. Vai vir porque o mundo capitalista é assim, né? Eles têm que ganhar dinheiro de algum jeito. E o problema do preço cheio são os nossos impostos. Tipo, a gente, lá nos Estados Unidos, eles pagam um preço até que alto pelo jogo, mas não é tanto quanto a gente paga. Sim, não é tanto, mas eles ficam revoltados igual. Sim, claro. É porque eles estão pagando o mesmo preço que um outro jogo que vem com muito mais coisa, muito mais conteúdo. Eu fico muito mais feliz, citando The Witcher 3 de novo, pagando o preço dele, porque ele vem com conteúdo de horas e horas e horas. Ou vamos falar de Final Fantasy, por exemplo. Uhum. Eu fico muito mais feliz comprando Final Fantasy do que comprando Destiny. E eu comprei na pré-venda, porque eu tava no hype do Destiny. Como todo mundo, eu acredito que tava num hype monstruoso. Então, o problema não é assim, a gente tem muito imposto. O problema é a gente pagar a mesma coisa para um outro que você vai ter muito mais conteúdo. O conteúdo completo. Uhum. Eu pagaria hoje muito mais dinheiro por Dead Space 1, por exemplo, que foi muito inovador, do que por qualquer um Resident Evil moderno. Uhum. Tirando esse último novo, que eu achei legalzinho, mas só quem usa VR, que é extremamente caro e inviável hoje em dia. É uma tecnologia que ainda não tá possível pra gente. Sim, eu pagaria muito mais por Dead Space 1, porque é muito mais inovador e é um jogo muito mais antigo. Uhum. Muito mais capado em questão de design, em questão de level design também. É um jogo que você olha assim, poxa, não é tão imersivo, porque não tem uma jogabilidade tão imersiva por conta da época. Mas o enredo, a trama, a vontade que você tem por jogar. Fear 1, por exemplo, eu pagaria muito mais por Fear 1. E não é porque eu sou old school, é simplesmente porque o jogo tinha muito mais conteúdo. Eu concordo, eu pagaria muito mais por jogos antigos e originais do que para alguns hoje em dia. Isso me fez ter um relapso aqui. Deve ser por isso que eles estão fazendo tanto remake. Temos aí, de novo, um remake de Shadow of Colossus. É o segundo. Eu joguei o remake no 3 junto com o Ico, que é um jogo maravilhoso, que ninguém conhecia, né? Um jogo esquecido pelo público. E vai ter outro remake para PlayStation 4, e quando tiver o PlayStation 5 vai ter outro remake, porque ninguém tá conseguindo fazer o que foi capaz. Acho que é isso. O jeito mesmo é ordenhar a vaca até ela ficar seca, porque não tem outro jeito. A gente vai para mais um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Fliperama. Fica aí ligado.
These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Estamos de volta com uma polêmica. Mamilos. Mamilos polêmicos. A grande pergunta é, será que as empresas de games estão com medo de arriscar? Eu acho que estão morrendo de medinho. Você acha? Acho que estão com medo de perder dinheiro. É só ver os games que são lançados até o final desse ano. Não tem nenhum que não seja continuação. É, isso daí eu tenho que concordar, né? Com uma menção especial pra várias continuações que eu tô esperando, mas especialmente South Park e a Fenda que é a Bunda Força, que eu não consigo não rir com o título desse jogo. É o melhor Me título. desculpem, ouvintes, mas é um comentário que eu tenho que fazer. Apesar desse jogo ser incrível, e tem outros jogos que aqui são incríveis, que sejam continuações, até mesmo remakes, que valem muito bem ser feito seu remake, como o Pokémon, que vai sair pra DS e por aí vai. Ultra Sun e Ultramon. Exatamente, vale-se muito esse remake, mas não tem nenhum que não seja remake ou continuação. Pokémon é sempre válido, né? Eu queria fazer um comentário especial sobre o tão famigerado The Elder Scrolls V Skyrim, Ah, já chega, né? que vai lançar de novo, só que agora pro Switch. Como Shadow of Colossus, que vai lançar de novo, só que pro PlayStation 4. Ou seja, a Nintendo vai, né, mamar um pouquinho mais na teta do Skyrim. Como todo mundo mamou na teta do Skyrim. Não, pra você ter noção, o jogo é de 2011. A gente já tá há 6 anos mamando na teta do jogo. E ainda vai ter muita gente que vai comprar, porque muita gente é fã. Não, é a chance de jogar Skyrim em algum pseudo portátil, né? Porque é no Switch. Sim, é verdade. Enquanto tá lá no banheiro, né? Lendo É, seu enquanto jornal, você joga um Skyrim. Enquanto você tá dando uma leve aliviada no seu intestino, você tá matando uns dragões, né? Gritando uns fus rodar de vez em quando. Acho digno. É, eu ainda tô esperando a Bethesda lançar outro Elder Scrolls, que já tá na hora, né? Já passou um pouco do tempo. Mas a gente vai aguardando. Eu quero ver o que eles vão anunciar. Porque tem que superar Skyrim. Senão a crítica vai cair em cima, o público vai cair em cima.
O problema é que a Bethesda é um estúdio muito pequeno, né? Tipo, eles não podem trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo. Estavam trabalhando com Doom, estavam trabalhando com Fallout, aí agora que deu uma pausa de tudo, aí que eles vão pegar outra coisa e vamos ver se vai sair alguma coisa nova aí, né? Acho que eles ficam sempre remoendo por anos um texto, né? Um roteiro, pensando alguma mecânica nova, alguma coisa diferente, porque é um jogo imenso. Sim. Então eles já estão fazendo isso há muito tempo. Um grupo pequeno, talvez, não na sua capacidade total, mas eu acredito que esteja já pensando nisso há um certo tempo. Não, claro. Vale lembrar também de continuações muito boas que vão sair, Ni no Kuni 2. Ni no Kuni 2, fantástico. Outro que também tem que prometer superar, né? Porque o primeiro foi muito bom. Quem não conhece Ni no Kuni 1, porque também é meio esquecido aqui no Brasil, Não, por favor, no Ocidente procure. como um todo. Sim, no Ocidente como um todo. Procurem. E um que me surpreendeu é Need for Speed. Me surpreendeu porque eles estão dizendo de novo que vão voltar às origens. Vamos Já ver. acho que é a terceira vez que eles falam isso. Need for Speed é da EA, né? É da EA. Então vamos ver o que a gente vai aguardar, né? Qual DLC vai vir junto do disco? Não, mentira, Todo essa não é vai a vir. Capcom. A gente tem esse problema. Vai ter Marvel vs Capcom novo que já vai vir no disco com DLC aí, porque essa já é comum da Capcom. Sim. Bom, a gente vai ficando por aqui no programa dessa semana. Não se esqueçam de acompanhar o Fliperama toda terça, 2 horas da tarde, com reprise às 8h30 da noite. E também os outros programas da Rádio Manda News. Para mais informações da programação, acesse radiomandanews.com ou pelo aplicativo para Android e iOS. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Bruno. Obrigado, foi um prazer inenarrável estar aqui com os seus ouvidos pertinho da minha boca. Que menino mais curioso. Aqui é Murilo Tunholi para a Rádio Manda News.